Queridos, nós vamos para a palavra do Senhor agora. Após a palavra, nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas eu gostaria muito que você curvasse sua cabeça agora e pedisse para que Deus falasse com você agora. Eu sei que Deus já falou bastante hoje com você, mas pede para Deus falar o seu coração agora. Pede para o Espírito Santo encontrar em você um coração disposto a receber a palavra. Porque se o Espírito Santo falar com você nessa manhã, se o Espírito Santo falar com você nessa manhã, a sua vida nunca mais será a mesma. Oh Espírito Santo, oh Ramanturibekai, oh Espírito Santo, fique à vontade agora. Essa é a tua hora. Este é o teu momento. Este é o momento que só o Senhor faz. Senhor, eu posso falar aqui milhões e milhões de palavras, mas se não for o Senhor falando com cada pessoa que veio aqui, serão apenas palavras. Mas se for o Senhor, aí nós vamos ter transformação de histórias. Aí vidas serão mudadas. Pessoas irão recomeçar suas histórias e suas vidas. E o diabo vai perder o controle sobre essas vidas. E certamente outras pessoas serão libertas por causa da vida delas. Por isso fique à vontade agora, Espírito Santo. Eu te dou. O Senhor não precisa disso, mas eu te dou. Eu queria deixar isso bem claro. Eu te dou total liberdade agora. Me ignore, Espírito Santo. Me ignore, Espírito Santo. E faça tudo o que o Senhor planejou fazer nessa manhã. Se o Senhor quer curar pessoas agora, comece a curar. Se o Senhor quer libertar pessoas, comece a libertar agora. Se o Senhor quer batizar pessoas, batize-as, comece a batizar agora. Que durante essa ministração pessoas falem em línguas pela primeira vez. E que pessoas possam sair daqui cheias da tua presença, dispostas a encarar a vida lá fora e mostrar para o diabo que elas escolheram realmente viver com o Senhor. E baseado nessa decisão, que elas possam viver a vida que o Senhor prometeu aqui e eternamente. Nós abençoamos este momento, abençoamos esta palavra e fazemos isso para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem concorda comigo diz amém. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos concordam que o Espírito Santo está aqui? Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nessa manhã? Nós estamos, desde domingo passado, passeando por uma série de ministrações, pessoas incomuns, e é o que Deus espera que você seja, porque de pessoas comuns o mundo está cheio, e pessoas comuns não fazem nada anormal. Elas fazem o que todo mundo faz. Elas são o que todo mundo é. Pessoas comuns fazem do culto como esse aqui nessa manhã apenas mais um momento. Pessoas comuns não vão se importar se Deus está falando ou não. Pessoas comuns, elas entram de um ambiente espiritual como esse e saem do mesmo jeito. Mesmo jeito. Elas não vão se preocupar em ir no banheiro lavar o rosto para manter-se acordadas, porque sabem que precisam de ouvir uma direção de Deus para suas vidas. Elas nem acreditam que Deus vai falar. Elas nem acreditam que Deus pode usar alguém para trazer uma palavra que vai mudar as suas histórias, a sua vida. Elas não acreditam nisso. São pessoas comuns.
Geralmente, se você perguntar para ela depois do culto o que foi pregado, ela não sabe, porque ela não prestou atenção. Ela estava preocupada com outras coisas. Ela não acredita que Deus pode transformar a vida dela. Ela não acredita que Deus trabalha por ela enquanto ela confia nele. Elas não acreditam. E aí a vida continua do mesmo jeito. Pessoas comuns irão se satisfazer por ter estado num culto pela manhã. Pessoas comuns vão se satisfazer em eu sou crente e o resto que queime no fogo do inferno. Pessoas comuns não falam de Jesus para outras pessoas. Pessoas comuns não convidam pessoas para ouvir a palavra de Deus. Pessoas comuns estão preocupadas com outras coisas. Mas o que Deus espera é que nós saiamos daqui nessa manhã não como pessoas comuns, mas como pessoas incomuns. Porque é exatamente isso que Deus tem para a sua vida. Não importa o que o diabo fez até hoje na sua vida. Não importa o que o diabo falou aos seus ouvidos. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele quer fazer de cada um de nós pessoas incomuns. Nós iniciamos no domingo passado falando de um cara incomum, que era o Abraão. O Abraão, um cara incomum. Nós aprendemos sobre isso. Se você quer ouvir a primeira ministração, está no YouTube da Lírio Parelheiros. Vai lá no YouTube, procura Lírio Parelheiros, e nós vamos ter lá, você vai ter as ministrações. Não esquece de deixar um like. O pessoal que está em casa conosco, né? Tem um pessoal em casa também. Um beijo no coração de vocês, seus lindos. YouTube, Facebook, Instagram. Um beijo. Pessoal lá de Portugal, a Miriam fez aniversário também. Deus abençoe. Aliás, tem aniversariantes aqui nessa manhã? Parabéns. Pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Deus abençoe. Parabéns. Parabéns, parabéns. Que Deus abençoe vocês. Que seja uma primavera top das galáxias. Agora, nós aprendemos na sexta-feira, falamos também sobre Abraão. E hoje eu quero falar de uma outra pessoa incomum. Esse cara, fenomenal. E o nome desse cara é Pedro. Pedro, apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Jesus enviou os seus discípulos, por isso foi dado a eles o nome de apóstolos, porque eles foram enviados. Enviados para quê? Para fazer outros discípulos. Existe um critério para ser apóstolo, né? Só podia ser apóstolo aqueles que tiveram um contato físico com Jesus, aqueles que foram testemunhas oculares do que Jesus fez. O apóstolo Paulo, apesar dele ele foi chamado de apóstolo. Paulo não teve na sua vida física, ele até provavelmente ele deva ter conhecido Jesus. Provavelmente na sua adolescência, na sua infância, ele deva ter conhecido Jesus, ele deva ter visto, porque ele fazia parte ali daqueles caras que guardavam a lei. Mas Paulo, ele teve sim um encontro real com Jesus, e que foi testemunhado por testemunhas oculares do fato, quando ele estava indo para Damasco, né, perseguir os cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, eram chamados de os do caminho, porque os cristãos, os discípulos, eles viviam dizendo que Jesus era o caminho. Então as pessoas chamavam eles de aos do caminho aí, ó. Esse aí é os do caminho. E aí os religiosos da época diziam: esses aí são da seita do Nazareno. Outros diziam: esses aí são da seita dos do caminho. Esses aí são os da seita de Jesus. E pela primeira vez em Antioquia foi chamado de cristãos. E é engraçado que no grego, tudo que é ão significa que é pequeno. Então quando fala cristão, eles estavam, no grego ele quer dizer pequenos cristos. É isso que significa. A palavra cristão no grego, na sua origem, diz pequenos cristos. Ou seja, imitadores de Cristo. São pequenos imitadores de Cristo.
Por isso que todo cristão deveria continuar com esse legado, imitando as atitudes de Jesus. Mas eu não quero falar de Paulo, quero falar de Pedro. Só falei de Paulo para justificar o título de apóstolo, como Pedro também era. E Pedro nasceu numa cidade chamada Betsaida, mas ele morava em Cafarnaum. Eu tive o privilégio de conhecer Cafarnaum pessoalmente. Estive em Jerusalém, estive em Israel, se eu não me engano, em 2019. E eu estive em Cafarnaum e estive também no local das escavações que descobriram, segundo os historiadores, que naquele lugar Pedro morou e Jesus se hospedava na casa de Pedro, né? Muitas vezes Jesus passava ali, estava em Cafarnaum, e era na casa de Pedro que ele ficava. E é um local próximo ao Mar da Galileia, por isso Pedro morava ali, porque Pedro era um pescador. Pedro, ele tinha uma empresa no ramo da pesca, junto com seus irmãos e com seus parceiros também, né? João, Tiago, enfim. Pedro era uma pessoa da época, uma pessoa comum. Pedro não era uma pessoa, ele não era um líder. Pedro não era um chefe de uma sinagoga. Pedro não era um doutor. Aliás, ele não tinha estudo, como é constatado no livro de Atos. Pedro não era uma pessoa letrada. Pedro era o indouto, ou seja, uma pessoa, eu não vou dizer analfabeto, porque eu não posso comprovar isso. Mas Pedro não tinha um grau de instrução que os escribas tinham, por exemplo, que os filhos dos nobres tinham para aquela época. Então Pedro, por aquele momento, para aquela época, era uma pessoa comum. Pedro, o pescador. Ah, o Pedro, o da pesca, o da empresa de pesca. Ah, sim, sei quem é. Pedro era tão comum, olha só, se você for analisar com os outros discípulos. Por exemplo, Pedro era um homem muito trabalhador. Muito trabalhador. Tiago e João também. Você pode ver que naquele texto de Lucas 5, se eu não me engano, que fala da pesca maravilhosa, eles vão dizer: nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Então, ou seja, eles eram pessoas que trabalhavam, eles não eram preguiçosos, eram pessoas trabalhadoras. Pedro era um homem responsável, ele tinha família. Mas Tiago e João também eram pessoas responsáveis. Então, ser responsável não diferencia. Esses homens eram comuns. Pedro era um homem ético, era um guardião das tradições judaicas, assim como os outros judeus de sua época. Então, pessoas comuns, pessoas que achavam que conheciam Deus, porque às vezes as pessoas acham que conhecem Deus, mas quando você vai a fundo, tudo que elas conhecem é a religião, tudo que elas conhecem é um culto litúrgico. As pessoas sabem o que pode fazer, o que não pode fazer, mas o Jesus real, um contato real com Jesus, poucas pessoas decidem ter. É muito fácil ter contato com a igreja, é só você vir. Mas ter contato com Jesus, é necessário ir até Ele. E onde Jesus está? Jesus está a uma distância de um joelho dobrado e um espírito humilde. Essa é a distância entre qualquer ser humano e Jesus. Mas acontece algo impressionante. No livro de Lucas, no capítulo 5, ele vai relatar, é isso mesmo? Lucas capítulo 5, ele vai relatar um momento que Pedro conhece Jesus. E quando isso acontece, a partir daquele momento, Pedro tem um contato com Jesus. Pedro tinha pescado a noite inteira. De repente de manhã, chega um homem e começa a ensinar na beira da praia. A multidão começa a ouvir e vir, porque onde Jesus estava, a multidão ia.
E aí de repente Jesus se vê obrigado a ir para um lugar onde ele pudesse falar sem ser apertado, sem atrapalhar a visão dos demais, da multidão. E Jesus vira para um cara comum, mas que Jesus sabia que não era comum, porque Jesus não é um Jesus de coincidências. Jesus é um Jesus de propósito. Você não veio aqui nessa manhã por causa do batismo. Você não está aqui nessa manhã porque alguém te convidou. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. Foi Jesus que te trouxe aqui. Você não tem noção das guerras que foram travadas pelo diabo para que você não estivesse aqui nessa manhã. Você não tem noção de desde ontem que o diabo está lutando, os demônios estavam lutando para você não estar aqui nessa manhã, mas Jesus venceu mais uma vez e você está aqui. Isso não é coincidência, isso é propósito. Aleluia. Aleluia, seja louvado Jesus. Agora preste bem atenção. Quando Jesus escolhe o barco de Pedro, Jesus chama um homem. A impressão que dá é que isso é coincidência. Jesus chama um homem e diz: ei, você, me empresta o seu barco. Me empresta o seu barco. E eu imagino o Pedro cansado, pensando assim: bom, eu acho que ele vai terminar rápido o sermão dele, a conversa dele. Enquanto ele termina, eu vou lavando minhas redes aqui. Por favor, pode pegar aí, pode entrar. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco e ele afasta o barco um pouquinho, para que a multidão continue na beira da praia. E Jesus era muito estratégico, porque o vento conseguia levar mais alto a sua voz. Jesus não fazia nada sem propósito. Por que Jesus ensinava no monte? Tinha um propósito, para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Por que Jesus ensinava do barco? Porque o vento do lago expandia a sua voz, para que todos pudessem ouvir. E até hoje o vento do Espírito continua levando a voz de Jesus às multidões. Aleluias. Agora, para nós parece uma coincidência, parece que Jesus pegou alguém aleatório. Parece que Jesus pegou alguém aleatório na praia e ele disse: vai, deixa eu ver aqui. Unide, lingue, salame, mingue, o homem escolhido foi. Não foi assim. Jesus sabe quem ele chama. Você não entendeu? Você é especial. Jesus te chamou. Jesus te escolheu a dedo. Talvez você está aqui nessa manhã e dizendo: esse cara não sabe com quem ele está falando. Eu sou um miserável, pastor. Eu sou o pior de todos. Você não tem noção de como eu sou um pecador. Deixa eu dizer a você: Jesus me manda dizer a você que foi Ele que escolheu você do jeito que você é. É claro que Ele quer que você mude. É claro que para Ele transformar a sua vida, vai ser necessário você arrancar a capa. É claro que para Jesus fazer com que você seja uma pessoa incomum, você vai precisar ouvir a voz dEle e assumir uma posição de submissão a Jesus Cristo. Mas Ele escolheu você. E por mais que o diabo diga: não, é mentira, a voz do Espírito Santo testifica dentro de você que você é de Deus. Jesus já sabia quem era Pedro. Jesus não foi aleatoriamente, Ele escolheu o homem certo. E Pedro, a partir daquele momento, tornaria-se uma pessoa incomum. Porque todas as pessoas que têm um contato com o Mestre Jesus, elas deixam de ser pessoas comuns, porque agora elas passam por uma transformação de vida radical. É tão radical que o Pedro, ele era um cara da pesca. E a Bíblia vai dizer que após Jesus terminar o sermão, Jesus nunca fica devendo nada para ninguém. Tem gente que acha que serve na igreja e o pastor tem que dar tapinha nas costas para falar obrigado. Não, eu não estou devendo nada para você e nem Jesus.
Você está servindo aqui não é a mim, nem a igreja, você serve ao Senhor Jesus. E Ele tem te pago muito bem, e Ele tem te abençoado muito bem, e Ele tem recompensado você, e ainda de tudo isso, tem te salvado e vai te levar para o céu. Não está te devendo nada, mas tem muito mais a fazer na sua vida. Agora, quando Jesus usa a vida de alguém, oh glória, por isso que eu falo para vocês, sejam servos. Vem servir, faça parte do time de servo dessa casa, porque quem serve Jesus nunca sai de mão abanando. Quem serve Jesus nunca sai de mão abanando. Jesus termina de usar o barco de Pedro, e ele fala assim: ei Pedrão, esse aqui, cadê o dono do barco, dessa bagaça? Imagina, acho que Jesus era assim não. Mas se você eu falar, quem é o dono dessa bagaça aqui? Aí o Pedrão, bichão, fala pra você, pode pescar agora. Imagina, o cara já lavou a rede, meu. O cara já está indo embora, cansado, pescou a noite inteira. Jesus olha pro cara e fala: ei Pedrão, vamos maluco, pode pescar? Aí o Pedro olha: quem é esse maluco, mano? Tá me tirando esse maluco. Tem coisa que Jesus fala para nós. Tem vezes que Deus usa a minha vida aqui para falar uns negócios para vocês, e vocês ficam assim: pô, esse maluco tá me tirando. Jesus é assim mesmo, irmão. Jesus é assim mesmo. Jesus não tem papo na língua, não. E o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer, independente se você quer ou não. E se você não quiser, Ele vai fazer na vida do outro. Mas é para todos, porque Ele vai dizer: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus olha para Pedro, vai pescar, ele diz, mas o Pedro, provavelmente enquanto ele lavava as redes, ele começou a olhar aquele cara pregando, falando de Deus, de uma forma que ele não tinha visto os seus pastores falar. Porque Jesus não falava de Deus, Ele falava de si mesmo, porque Jesus era e é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então quando Jesus começou a falar, eu imagino Pedro lavando a rede bem devagarzinho, e o coração de Pedro queimando. Porque quando Jesus fala, o coração da gente começa a queimar. Eu não sei se tem alguém aqui com o coração queimando. Eu não sei se tem alguém aqui com uma expectativa de que algo vai começar a acontecer a partir de hoje que nunca aconteceu antes. Aí, agora, o Pedro diz: olha, Senhor, de pesca eu entendo, mas só porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. Talvez você está olhando para mim e dizendo: ei pastor, você não sabe da minha vida, cara. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que fizeram comigo. Eu vou dizer, irmão, da sua vida você entende, mas ouve Jesus e faz o que Jesus está falando, que vai dar certo. Pedro fala: só porque é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede. Talvez essa manhã você chegou aqui desesperançado. Talvez você chegou aqui pensando: cara, eu não tenho motivo de viver, eu não tenho mais vontade de viver, eu estou desgostoso, nada dá certo para mim. E eu estou falando para você, né, como Jesus falou para Pedro aquela manhã: volta a pescar. Volte a pescar. Pescar é um ato de esperança. Pescar é um ato de esperança. Ninguém vai pescar tendo a certeza do peixe que vai pegar, do tamanho do peixe. Ninguém. Toda vez que alguém aqui já foi pescar, disseram para mim um dia que está nervoso, vai pescar. Eu fui e fiquei mais nervoso ainda. A linha que enrosca ali, que pega, que fura o dedo da gente, a minhoca que não entra, o peixe não quer minhoca, você troca a isca, ele não quer a isca. E teve um dia que eu estava num pesqueiro, irmão, os peixes tudo em cima da água assim, ó,
aqueles cardumes de tilápia assim. Aí eu jogava bem lá no meizinho assim, batia na boca do bicho assim, a isca, ó, escorria no beiço do beijo. E ele assim, ó. Aí me deu uma raiva. Aí tinha uns panguanos assim, perto da beira. Eu falei, peraí que eu vou pescar. Catei um pedaço de madeira, bicho. Na hora que ele passava, eu dava, pá! Agora eu quero ver se eu não pesco. Ou seja, já está explicado que eu não sou o cara da pesca. Mas pescar é um ato de paciência, de esperança. Quem pesca, está com esperança que vai pegar. E o que Jesus estava falando para Pedro é, eu estou te devolvendo a esperança. E o que Jesus está falando para algumas pessoas aqui nessa manhã é, você vai se tornar incomum a partir de hoje, porque eu estou te devolvendo esperança. Volte a pescar, volta a pescar, não desiste não, eu ainda tenho muito a fazer na sua vida, aleluia, oh glória. Aí o Pedro vai, e quando aí Jesus fala assim, lança a rede do lado direito, tá? Do lado direito do barco. Aí alguém que está com Pedro fala assim, esse maluco é folgado, eu conheço ele, esse aí é o carpinteiro, filho da Dona Maria. Ele é o carpinteiro, filho do José e da Maria. Eu estou ligado quem é esse maluco. Aí o Pedro fala assim, mas ele falou para jogar pelo lado direito. Pois é, rapaz, é carpinteiro. O que carpinteiro entende de pesca? Aí o Pedro fala, mas ele falou que é do lado direito, vamos pelo lado direito. E a Bíblia diz que quando eles lançam a rede, cara, a rede ficou tão cheia, parece que todos os peixes foi tudo para ele. E quando eles começam a puxar, eles têm que chamar os outros barcos. Aquela manhã, imagine um dia, quem aqui tem um negócio próprio? Quem aqui tem um negócio próprio? Imagine que um dia, você acorda de manhã, e o seu celular tem 1.800 mensagens de pessoas pedindo o seu produto. Ou você chega no seu trabalho, daqui a pouco tem uma fila de clientes lá. Você que tem um restaurante, imagine que tenha lá 200 pessoas na fila esperando o momento de almoçar, e você fala, uau! Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro naquela manhã. O Pedro é o dia do estouro. É o dia que o cara diz, teologicamente falando, a gente fala, como é que fala teologicamente falando? Nós dizemos, estourei no norte. Hoje eu estourei no norte. O Pedro poderia falar assim agora, se ele fosse uma pessoa comum, se ele continuasse sendo uma pessoa comum, o Pedro diria, maluco, estourei, quer saber? Eu vou tirar férias, depois que eu vender esses peixes, vou tirar 1 mês de férias, porque agora eu estourei. Mas o Pedro desce do barco, ele olha para os peixes, e ele olha para Jesus, e ele entende que o milagre não estava ali, nos peixes. Ele entende que o milagre estava em Jesus. E ele decide abandonar a empresa. E ele larga tudo. E ele diz, eu quero andar com o Senhor. Porque quem entende que o mais gostoso não é viver de milagres, o mais gostoso é andar com aquele que faz milagres. É por isso que o salmista disse no Salmo 23, Ele é o meu pastor e nada me faltará. E por que nada faltará? Porque Ele é aquele que faz milagres o tempo inteiro, o dia inteiro, o tempo todo Ele faz milagres. E você acaba não dependendo mais de milagres, agora você depende só de Jesus. E a partir daquele momento, aquele homem que era comum,
após ter um contato genuíno, um contato verdadeiro com Jesus, ele deixa de ser comum e passa a ser uma pessoa incomum. Talvez o que está faltando para você é ter um contato verdadeiro com Jesus. Sabe por que você é xoxo? Sabe por que a sua vida cristã é xoxa? Sabe por que você consegue deixar uma responsabilidade com Jesus por qualquer outra coisa? Sabe por que você troca muitas vezes estar com Jesus, estar na presença de Jesus, no ambiente que Jesus está, para estar em outros lugares? Sabe por quê? Porque você ainda não teve, lamento te informar, você não teve um contato genuíno com Jesus Cristo. Porque o dia que você tiver um contato com Jesus que eu conheci, você nunca mais vai trocá-lo por nada. Eu abri mão da minha vida, eu deixei tudo. Eu estava falando ontem para o pessoal que estava comigo ontem almoçando. Eu disse a eles que, cara, eu sou o cara que me encontrei na minha profissão. Eu era supervisor de qualidade, gestor de qualidade. Como eu amava aquilo, apaixonado por aquilo que eu fazia. Eu sonhava com o meu trabalho, cara. Eu acordava disposto. Às vezes nem tanto, por causa do cansaço, mas quando eu chegava lá, pensa num serviço gostoso, ser gestor de qualidade. Você ganha bem para colocar defeito no serviço dos outros. É uma delícia. Só quem aqui passou, quem aqui já teve contato com o inspetor de qualidade? Quem aqui? Pensa numa raça chata, fala a verdade. Os caras é chato demais. Pois é. Eu era conhecido como o 10 vezes mais chato. E era engraçado que eu trabalhava numa empresa, o cara que trabalhava comigo ia embora, porque não aguentava eu. Olha o que acontecia. Eu vou embora, esse cara da qualidade é muito chato, pelo amor de Deus, ninguém aguenta esse cara. O cara ia para outra empresa. Chegava na outra empresa, ele falava, ufa, ainda bem que eu estou aqui nessa empresa. Porque lá naquela outra empresa, tem um cara lá, que é tão chato, mas tão chato que ninguém aguenta ele. E o gestor da empresa, ou o dono da empresa ouvia e falava, passa o telefone dele. E daqui uns dias estava eu chegando lá na empresa, porque o cara fez o comercial de mim. Para ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Amava a minha profissão. E eu deixei tudo. Depois que eu conheci Jesus. Depois que eu falei, não, eu quero andar com Jesus. Eu quero trabalhar para Jesus. Queridos, Pedro começa a dar sinais de que era uma pessoa incomum, quando ele deixa tudo para seguir Jesus. Só uma pessoa incomum tem coragem de deixar os amigos, de deixar a roda de conversa. Só uma pessoa incomum tem coragem de deixar a pesca para seguir aquele que faz milagres. Pessoas comuns, elas olham para Jesus, mas elas olham para os amigos e elas falam, eu vou perder meus amigos, eles não vão querer me acompanhar atrás de Jesus. Jesus, desculpa aí, vai lá, continua fazendo milagre aí na vida dos outros Pedros aí, eu vou ficar aqui, beleza? Essas são pessoas comuns. Pessoas incomuns, elas dizem, eu quero é Jesus, e se os meus amigos quiserem, eles que venham atrás de mim. Pessoas comuns se importam com o que os outros irão dizer após uma tomada de decisão. Pessoas incomuns, elas estão tão focadas, elas sabem o que querem, e elas vão trocar tudo para andar com Jesus. Agora, o texto que coloca Pedro na galeria das pessoas incomuns, e é sobre isso que eu quero ler aqui nessa manhã, está em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22, até o versículo 28, ok? Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar.
quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E as mocinhas gritaram de medo. Eu imagino 12 homens dentro de um barco gritando: ah, é um fantasma. Devia ser hilário a cena. Quem estava de fora ia rir demais, mas quem estava lá você vê um negócio vindo andando na água, e você sabia que aquilo é real, e um cutucar o outro: você está vendo aquilo? O outro: eu estou vendo. Já era, mano. Até eu acho que eu ia gritar. Já pensou? Rapaz, o que é aquilo ali, meu? Rapaz, parece que é um fantasma. Moiou. E agora? Agora moiou, não tem pra onde fugir. Tem uma tempestade assolando o barco, a casa caiu, irmão. Mas, olha que coisa interessante. De repente, eles ouvem uma voz, né? Jesus imediatamente lhes disse: ô, seus frouxos. Aí o Mateus era culto. Mateus, se é eu, já escrevia. Ah, com certeza. E Jesus disse: cambada de frouxo, tenham coragem. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Olha uma pessoa incomum. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Nessa série, nós temos aprendido que pessoas incomuns, presta atenção, nessa série, nós temos aprendido que pessoas incomuns ouvem Deus, obedecem à voz de Deus, não são presas às pessoas, são maduras para tomar decisões. E hoje nós vamos aprender que pessoas incomuns andam no sobrenatural. Pessoas comuns andam no natural, vivem o natural. Pessoas incomuns pisam na água como se esse fosse, e sabendo que este é o chão mais sólido que elas estão pisando, porque elas estão sob uma palavra. Elas não andam sobre coisas, elas não andam alicerçadas em coisas, elas andam alicerçadas na palavra de Deus. Por que Pedro decide fazer uma proposta para Jesus? O que Pedro faz ali é uma proposta. Pedro está fazendo uma proposta: Senhor, se és tu, então permita-me ir andando sobre as águas, igual o Senhor está aí, ó. Por que Pedro fez isso? Porque ele disse: se é Jesus mesmo, se é o Jesus que eu conheço, eu vou andar sobre as águas igual ele, porque ele conhecia o Jesus poderoso, ele conhecia o Jesus da pesca maravilhosa, ele conhecia o Jesus que ele já tinha visto ressuscitar pessoas, ele conhecia o Jesus que ele já tinha visto curar cegos, paralíticos, aleijados, surdos. Ele conhecia o poder de Jesus. E sabe o que falta em nós? Conhecer realmente o poder de Jesus Cristo, porque quando nós conhecemos o poder de Jesus Cristo, a gente não afina para as dificuldades. Por que Davi enfrentou o gigante Golias? Porque ele sabia, ele conhecia o Deus que tinha dado vitória a ele contra ursos, contra leões. Ele sabia quem era o Deus que estava com ele, e ele disse: quem é esse incircunciso? O leão já foi, o urso já foi, que vem o próximo, porque o meu Deus continua reinando alto e soberanamente. Aleluia. E Pedro, ele faz uma proposta: se é o Senhor, então vai ter milagre aqui agora. Eita, tem gente que já pegou aqui, ó. Tem gente que já pegou, que vai sair daqui e vai dizer: se é o Senhor, eu vou ver milagres. Se é o Senhor, se o Senhor está comigo, eu vou andar sobre as águas a partir de hoje. Se o Senhor está comigo, essa situação que está tirando o meu sono não vai mais tirar o meu sono. Se o Senhor está comigo, essa situação que está tentando me amedrontar não vai me amedrontar mais, porque agora eu sei que vai acontecer milagres. Oh, glória!
Aleluia! Oh, glória! Ei! Pessoas incomuns. Pessoas incomuns em momentos de decisão, elas não afinam. Elas avançam. Porque elas sabem quem está chamando elas. Jesus disse a Pedro: vem. E agora eu profetizo que nessa manhã, pessoas que também conhecem Jesus começarão a ser mais ousados e começarão a andar sobre as águas, assim como Pedro andou. Eu profetizo que nessa manhã a Lírio Parelheiros vai começar a andar sobre as águas. E não é aqui na igreja, não, é na sua vida pessoal, é lá na rua, é lá no seu trabalho. Eu profetizo que a partir de hoje no seu trabalho você vai andar sobre as águas. Eu profetizo que lá dentro da sua casa você vai andar sobre as águas. Eu profetizo que onde você estiver, você vai andar sobre as águas, porque o Jesus que faz milagres está com você e Ele está falando: vem. Um outro ponto importante: pessoas incomuns confiam tanto no Senhor. Pessoas incomuns confiam tanto no Senhor que elas são capazes de contrariar qualquer um que tenta se opor à sua fé. Vou repetir: pessoas comuns, elas são guiadas por pessoas. Pessoas incomuns são guiadas por Deus. E quando alguém vai dizer a elas: olha, isso não vai dar certo, elas dizem: vai dar certo, porque Jesus está me chamando, Jesus está comigo. Ah, fecha o seu negócio, não está tendo cliente. Mas se você tem uma palavra, se você sabe que Jesus está com você naquilo, você vai dizer: peraí, eu vou ousar mais, porque Jesus vai me dar vitória. Eu imagino quando Pedro fala isso, Jesus fala: vem. Que o Pedro vai descer do barco. Eu imagino os discípulos falando: Pedrão, você é louco, cara? Ei, Pedro, cara, você vai morrer, cara. Olha a tempestade aí, as ondas estão quase cobrindo o barco. Cara, não faz isso, cara. Você é louco. Quando você decidir descer do barco do comodismo, quando você decidir descer do barco da sua vida hoje, abrir mão das suas convicções próprias, quando você decidir mudar, quando você decidir colocar Deus em local de honra, como nós aprendemos aqui nessa manhã, quando você decidir hoje, ao sair daqui, você vai decidir falar assim: eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. O diabo vai vir falar para você: mas isso, você é louco, você tem que olhar para sua família, você tem que cuidar da sua família. Olha, não, esse negócio aí não vai dar certo, você está correndo risco. Pedro, para viver um milagre, teve que correr risco. Nós precisamos sair daqui dispostos a correr risco para andar sobre as águas. Corra risco. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, a minha esposa não aceitou Jesus. A minha esposa não foi para a igreja junto comigo. Na noite de 18 de novembro de 2004, eu levantei as minhas mãos cansadas de pecar para Jesus Cristo. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu decidi que eu seria crente a partir daquele dia. Seria evangélico. Eu não sabia como ia ser isso. E um mês depois eu estava na igreja, quando veio o primeiro pagamento. Nós lá em casa, nós sempre tivemos o hábito lá em casa, eu e a minha esposa, de o pagamento está na mão, mas nós íamos fazer contas. Acredito que todos os casais aqui fazem isso. Se não fazem, tem que fazer. Fazer conta junto, porque não é o que eu tenho, é o que nós temos. E aí a gente colocava lá, primeiro, luz, água, a compra, cartão de crédito. Era sempre nessa ordem. Luz, porque não pode faltar luz. Água, não pode faltar água. A compra, não pode faltar alimento. E tem que pagar o cartão. Antes do cartão tem a perua das crianças, que as crianças iam, né, acho que a Gabriele, não lembro bem. Mas depois entrou a perua da escola também, que não pode faltar, senão o tio deixa as crianças em casa. Né, tio Maico? Cadê o tio Maico? Cadê? Dá um grito aí, tio Maico. Aleluia. Tio Maico
Vai ter uma frota de perua logo, logo. E vai dar muito emprego para muita gente aí. Porque está fazendo do jeito certo. Está andando com Jesus. Para a glória de Deus, você ainda vai, meu filho, junto com a sua esposa, vocês ainda vão patrocinar uns 5 projetos missionários sozinhos. Para a glória de Deus. Se tem mais empresários aí, pega, fala, eu recebo isso também agora, eu peguei isso aí, eu também quero, Senhor, eu também quero. Aleluia. Agora preste bem atenção. Quando Pedro começa a descer do barco, as pessoas vão dizer a ele: ei, faz isso não, cara. O diabo diz: não faz isso não, você vai morrer afogado. Não vai, Pedro. Pessoas comuns. Se Pedro fosse uma pessoa comum, ele ouviria os conselhos sensatos dos seus companheiros de barco. Porque os conselhos são sensatos. Eu me lembro que quando eu trouxe para a esposa a proposta de devolver o dízimo, ela disse: você é louco? Não tem como. Nós já não estamos conseguindo pagar o cartão todo. Você ainda está inventando mais uma conta. Quanto que é o dízimo? Eu disse: é 10%. Ela disse: você é louco, 10% vai fazer falta no final aqui. Aqui, ó, 10% é 2.300, é 2.300, 230 reais. E várias vezes, 230 reais, que era o meu dízimo, várias vezes, era exatamente o que faltava para pagar a fatura inteira do cartão. E eu dizia: vai ficar faltando 230 na fatura, mas eu vou devolver o dízimo do Senhor. Ela dizia: será que Deus se agrada disso? Nem entendia de Deus, nem andava com Deus, nem sabia quem era Deus, nem sabia quem era Jesus, mas queria opinar sobre as coisas de Deus. Vai dar opinião naquilo que você entende, rapaz. De coisas incomuns, quem entende só pessoas incomuns. Se você é uma pessoa comum, não palpite nas coisas de gente incomum. Se você não é de Deus, não palpite nas coisas que é de Deus, você não entende. E ela dizia: Deus entende que nós estamos passando por um momento difícil. Eu disse: e eu também entendo que só tenho esses dinheiro porque Ele me abençoou. E ela, no outro mês, ela colocava nas contas, primeiro, água, luz. Eu dizia: para, primeiro você vai escrever dízimo. Ela disse: dá na mesma. Eu disse: não dá na mesma, porque eu quero colocar Deus em primeiro lugar, até mesmo na planilha de cálculo. Aprenda isso. Pega para a sua vida, coloque Deus em primeiro lugar na sua planilha de cálculo. Você deixa Deus por último, mas quer que Deus faz milagres. Coloca Deus primeiro e deixa Ele abençoar o resto. Pessoas comuns vão ouvir conselhos sensatos. Pessoas incomuns vão ouvir a voz de Deus dizendo: vem. Você não entendeu? Pessoas comuns vão ouvir a voz das pessoas. Pessoas incomuns vão ouvir a voz de Deus dizendo: vem que eu estou te esperando. Deus está te esperando lá fora. Deus está te esperando dentro da sua casa. Deus está esperando você na sua vida lá fora. E Ele vai fazer milagres na sua vida. Você vai andar sobre as águas para a glória do nome de Jesus. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor nessa manhã. Oh, aleluia. Onde estão as pessoas que vão ouvir a voz do Senhor a partir de hoje? Levante suas mãos e diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Para de falar comigo agora. Diga isso para Ele. Diga para Ele. Abra sua boca e diga para Ele que você vai começar a andar com Ele agora. Faça um voto com Ele agora. Fala: Senhor, a partir de agora eu vou ouvir a sua voz. Mas não é para pensar não, Carniça. Fala, abre a boca. Deus quer ouvir você. Aleluia. Isso é tomada de decisão. Se você não tem coragem nem para abrir a boca para profetizar sobre a sua vida, você vai ter coragem de andar sobre as águas? Não tem coragem de abrir a boca para falar com Deus, vai ter coragem de andar sobre as águas? Ei, irmão, nós precisamos começar a ser mais ousados. Tem que ousar mais. Quando você estava no mundo, você não negava abrir a boca para falar palavrão?
não negava abrir a boca para falar mentira. E agora fica negando abrir a boca para falar com Deus. Vamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Pessoas incomuns ouvem Deus. Pessoas incomuns ouvem o chamado de Deus. Amém? Pessoas incomuns, aliás, pessoas comuns, irão sempre dizer, preste bem atenção, o Pedro descendo do barco, e os amigos dizendo assim: Pedro, Jesus não quer atitude, Jesus quer o seu coração. Não, Deus não quer sacrifício, Deus quer só o seu coração. Deus não está olhando para você, Deus está olhando para o seu coração. Não importa se você usa droga, se você bebe, se você cheira, se você fuma, se você se prostitui, se você é viciado nisso ou naquilo. Não, Deus quer o seu coração. Esse é o conselho. Essa é a fala de pessoas comuns, pessoas incomuns. Mateus 22:37 diz: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, Deus não quer só o coração, Deus quer que você desça do barco por inteiro, que você pise por inteiro, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ele quer tudo, porque não dá para pisar sobre as águas deixando um pé dentro do barco. Não dá para andar sobre as águas se um pé está ainda dentro do barco. Não tem condições. É necessário tirar os dois pés do barco e realmente decidir viver da forma que Deus quer. Pegou aí? Pessoas comuns irão dizer: isso não vai dar certo. Mas pessoas incomuns irão dizer o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, Ramanturibekai, naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E se Ele está me chamando, eu vou. Se Ele está me chamando, eu vou. Aleluia! Oh, glória! Pessoas comuns irão dizer: você é louco. Pessoas comuns irão dizer: você é maluco. Tá doido, Pedro? Você tá doido em fazer isso, cara? Essa semana, se eu não me engano, foi sexta-feira, um irmão chegou em mim e ele falou sobre uma oferta que ele ia ofertar ao Senhor para a energia solar na Amazônia. Cara, eu sou pastor, eu conheço Jesus, mas eu também conheço a situação do meu irmão. Eu sei a situação dos meus irmãos, eu conheço as ovelhas que estão à minha volta, pelo menos aquelas que berram, conheço. Tem uns que quietinhos o tempo todo, a gente nem sabe, tá tudo certo. Ovelha boa é a ovelha que berra. Agora, esse irmão chegou e disse: pastor, eu vou ofertar o valor X para esse projeto missionário. Cara, na hora que eu olhei para ele, eu achei que ele estava brincando, porque eu conheço a vida dele, eu conheço a situação financeira dele, e é bem provável não, eu tenho certeza, porque eu conheço ele está rapando o cofre, ele está pegando tudo que ele tem. Eu olhei para aquele cara e eu falei: meu Deus, tá doidinho, mas ele sabe a voz que ele ouviu, ele sabe qual foi a voz que falou com ele, ele sabe qual foi a voz que direcionou ele a fazer aquilo, e a mesma voz que falou com ele é a voz que vai fazê-lo andar sobre as águas. Daqui a escuta o que eu estou dizendo a você, não vai demorar um ano para ele subir nesse altar e testemunhar sobre isso.
E ele vai dizer: eu era o cara que o pastor falou naquele culto de ceia. Eu estava assim, assim, assim. E naquela manhã eu decidi. E naquela noite de sexta-feira eu decidi a descer do barco. Antes da palavra de domingo, eu desci do barco e eu andei sobre as águas. Amém? Queridos, pessoas comuns irão dizer que você é maluco. Pessoas comuns irão dizer: você pirou de vez. Mas pessoas incomuns irão dizer o que Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, o capítulo 1 e o versículo 12. Nós vamos ler de pé esse texto porque nós queremos encerrar agora. Fique de pé, por gentileza. Timóteo capítulo 2, 1, 12 diz assim: por esta causa também sofro. 2 Timóteo 1, 12. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pessoas comuns vão dizer: você está doido de fazer isso, você vai se lançar em Deus dessa forma? Eu vou. Não, mas você está muito radical. Você vai dizer: não tem problema. Alguns vão dizer: você ficou fanático. E você vai dizer: cara, eu sei quem me chamou na beira da praia. Eu sei quem me chamou na beira da praia. Ele te chama da beira da praia para andar sobre as ondas. Oh glória! Ele te chama nessa manhã da praia para andar sobre o mar. Isso é viver milagres. Pessoas comuns andam sobre o asfalto, pessoas incomuns andam sobre as águas. Eu vou repetir isso: pessoas comuns andam sobre a terra, asfalto, pessoas incomuns andam sobre as águas. E nesta manhã tem pessoas aqui que vão começar a andar sobre as águas conforme a direção do Senhor Jesus. Pessoas incomuns vão pisar sempre, aliás, pessoas comuns vão sempre pisar na segurança, vão sempre estar seguras, vão sempre estar na zona de conforto, elas não querem correr riscos. Mas pessoas incomuns vão ouvir a voz de Jesus, vão abandonar os vícios, não vai pedir para Deus ficar libertando mais. Chega. Você que tem um vício, pelo poder que há no nome de Jesus, sob a palavra de Deus, eu declaro para a glória de Deus a sua libertação agora. Seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto agora, seja liberto, seja liberto. Seja liberto agora, está liberto agora em nome de Jesus. Está liberto, está liberto, está liberto. A cela está aberta. Pega o cigarro e joga fora. Pega o cinzeiro e joga fora. Pega o isqueiro que usa para fumar e joga fora. Nem para acender o fogão serve essa porcaria. Joga fora que está amaldiçoado. Compra outro isqueiro para acender o fogão. Ou vai lá na... não vou falar o nome não, porque não patrocina nós. Mas vai lá e compra um fogão elétrico, para nem precisar de isqueiro mais. Ai pastor, mas como é que vai ser? Vai ser andando sobre as águas. E se eu tiver vontade de fumar de novo? Não vai fumar, porque vai continuar andando sobre as águas. Não olhe para a tempestade, não olhe para o vento, não olhe para as pessoas, não olhe para o que vão dizer, não olhe para você, não olhe para a sua dor, não olhe para a sua abstinência, não olhe para nada. Continue olhando para Jesus, porque enquanto Pedro olhou para Jesus, ele não afundou. Pessoas incomuns pisarão na água, tendo a certeza absoluta que esse é o chão mais sólido que pisaram em toda a sua vida. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora, uma oração de decisão. E nós vamos orar nessa manhã decidindo algumas coisas aqui. Quem aqui decide ser uma pessoa incomum? A partir de hoje, Deus está te chamando para ser uma pessoa incomum, fora do normal, fora da caixinha. Quem aqui decide a partir de hoje obedecer somente à voz de Jesus?
Quem aqui decide viver um relacionamento incomum com Deus a partir, não é de hoje não, é de agora? Quem aqui? Relacionamento incomum com Deus, que nunca viveu antes. Quem aqui decide entrar no mar e concluir a travessia, até chegar em Jesus? Alguém aqui decide não retroceder mais, mesmo nos momentos onde Deus estiver tratando você? Nós aprendemos sobre isso na sexta-feira. Quando Deus te colocar no deserto, se Ele te colocar para andar sobre as águas, ande. Mas se Ele te colocar para andar no deserto, conclua a sua jornada. Não pare, não afine, não afrouxe. Deus te chamou para ser um vencedor. Quem aqui decide viver o que esta igreja vai viver a partir de hoje? Não é possível a igreja voar. Não é possível que a igreja vai voar e você vai ficar para trás. Eu não acredito nisso. Você vai voar também. Você vai andar sobre as águas também. Nós vamos orar agora, uma oração de decisão. Abra sua boca. Tenha coragem. Fale com Deus. Não esquenta a cabeça que vai ter um monte de voz agora. É por isso que Ele é onisciente. Ele conhece a voz de cada um. E nós vamos levantar um clamor agora. Mas eu não preciso orar alto. Se Deus está falando ao meu coração para você abrir a sua boca e orar, vai continuar do seu jeito, terra? Acabei de pregar aqui que você tem que fazer do jeito de Deus. Você está aí. Não, mas você não é do jeito de Deus. Eu estou aqui representando o Senhor na sua vida hoje. Eu sou um profeta de Deus sobre a sua vida. Eu sou um profeta, boca de Deus sobre a sua vida hoje. Então abra sua boca e comece a falar com Deus, dizendo: Senhor, eu decido hoje. E diga o que você aprendeu aqui. Diga para Deus o que você ouviu aqui, o que Deus falou no seu coração, o que o Espírito Santo falou no seu coração. Começa a dizer, vamos contar até 3, nós vamos erguer um clamor aqui, porque o diabo vai ter que bater em retirada, amém? 1, 2, 3, começa a falar com o Senhor. Oh Deus, neste momento pessoas estão decidindo viver um relacionamento incomum com o Senhor. Nesse momento pessoas estão decidindo não ser mais pessoas comuns. Nesse momento, Senhor, pessoas estão decidindo, assim como Abraão, a ser uma bênção para a sua geração. Neste momento, Senhor, pessoas estão decidindo concluir a travessia do deserto. Neste momento, Senhor, pessoas estão decidindo não retroceder mais nos momentos onde o Senhor está tratando elas. Neste momento, pessoas estão decidindo andar sobre o sobrenatural. Neste momento, Senhor, pessoas estão decidindo viver o que a igreja vai viver. Neste momento, Senhor, nós estamos decidindo não mais ouvir a voz das pessoas, não mais ouvir a voz do diabo, não mais ouvir a voz de ninguém. Nós queremos ouvir somente a voz do Senhor. E a partir deste momento, eu declaro estas pessoas aptas para ouvirem a tua voz a partir de agora, e elas vão andar sobre as águas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.